Queridos irmãos e irmãs, neste ano nós estamos então lendo e meditando este Evangelho de Mateus, evangelho muito interessante, né? Muito, que nos ajuda a entender muito a missão de Jesus Cristo. Domingo passado, a liturgia, nós vimos Deus que nos chama. Ele chama inúmeras pessoas para realizar o seu plano de salvação. Então, ele chama, por quê? Ele quer que eu e você participemos da nossa salvação. Não é que Deus precisa de nós, né? Às vezes tem algum padre, até bispo, que fala, Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós, não. Né? Deus não precisa de ninguém. Ele é Deus. Nós é que precisamos dele. Então a gente tem que colocar as coisas no lugar certo, né? Nós precisamos de Deus. Mas Deus quis e quer precisar de mim e de você. Isso é que nós temos que ter certeza. Então ele chama cada um. E Deus tem as suas formas de nos chamar. Então nós vimos domingo passado que ele me chama você. Ele chama através dos fatos, dos acontecimentos, né? E nos chama através de pessoas. Se você está aqui hoje, se você está em casa nos acompanhando, é porque alguém chamou você. Um dia aí, não sei, há uns dias atrás, há um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, alguém te chamou. Alguém te convidou para ir na missa, você veio, você gostou. A palavra de Deus chamou a sua atenção. Ou um cântico, né, inspirado por Deus, chamou a sua atenção e você gostou. E a partir daí você quis continuar. É Deus que está agora agindo em você com a sua graça, porque você se abriu ao dom de Deus, né? E quando a gente se abre, aí Deus pode agir em nós. O Espírito Santo de Deus age. Então, domingo passado, nós vimos um Deus que chama. Hoje, nós vemos, as leituras bíblicas nos falam das dificuldades. Aí é que é, né? A gente também, Deus não quer enganar a gente. Não é tudo alegria, não é que você vai sair proclamar o Evangelho e anunciar, todo mundo vai se alegrar, rir para você, te abraçar. Não, vai ter as dificuldades, né? E a palavra de Deus vai nos falar justamente isso, começando pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias já foi difícil de Deus convencê-lo, né? Se você pegar lá a vocação de Jeremias, no capítulo 1, né, do livro do profeta Jeremias, Deus falou, Jeremias, desde que você estava no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já te consagrei, para irdes, para arrancar e destruir, para plantar e construir, você vai. E Jeremias então falou, não, Senhor, eu não posso, eu sou ainda muito jovem, eu não sei falar, e foi dando desculpas, né? Diferente de Mateus. Vocês se lembram da vocação de Mateus? Mateus estava sentado na coletoria de impostos, Jesus passou na frente dele, falou, Mateus. Ele olhou para Jesus e falou, sim, Senhor, segue-me. Mateus levantou e não deu nem o meio versículo da Bíblia, a vocação mais rápida da Bíblia, né, Mateus. A vocação de Jeremias foi um capítulo inteiro e Deus ainda tentou e ele falou, olha, tá bom, Senhor, eu vou. Aí ficou um capítulo inteiro falando no ouvido de Jeremias. E Jeremias então partiu para a missão, né? E o que ele experimentou? Perseguição, solidão, abandono. Mas Deus não prometeu que ia estar junto? Ele sofreu tudo isso, né? E aí então Deus fala para ele, continua, vai. E ele recusava, né? Mas até que ele foi em Jerusalém, no templo, e lá ele pronuncia um discurso forte, né? Violento. Ele acusa as autoridades, desmascara as trapaças e ainda prediz, esse templo vai ser destruído.
E qual que foi a reação que teve? Ele foi preso, né? Ele foi preso e ficou incomunicável. E aí então lá ele começa a se lamentar. Até tem as lamentações de Jeremias. Se você pegar a Bíblia, lá no meio tem um livro chamado Lamentações. Já leu esse livro? Já leu? Quem já leu? Lamentações. Bom, tem católico que nem sabe que existe isso na Bíblia, né? Pode pegar lá, em casa, abre sua Bíblia, tem um livro lá chamado Lamentações, né? Só as lamentações de Jeremias quando ele estava na prisão, né? Ele sentiu-se repudiado e abandonado até pela própria família. Então ele sofreu muita amargura. Só que tem um detalhe, Jeremias não deixou de confiar em Deus. E aí então a leitura de hoje. Tu, Senhor, estás comigo. Ele sabe que Deus nunca abandona aqueles que procuram dar testemunho, né? Com coragem e verdade. Então o livro do profeta Jeremias nos ensina muito. Mesmo com medo, mesmo com dificuldades, nós temos que ir. A nossa confiança deve estar em Deus, né? Confiar em Deus. Vai ter dificuldades, vai ter perseguição, vai se sentir abandonado? Pelos homens sim, mas por Deus nunca. Então o livro do profeta Jeremias nos ensina isso. Por quê? Eu sou importante, né? Você é importante. E São Paulo vai nos lembrar aqui na segunda leitura, na carta aos Romanos. Se por um homem entra o pecado no mundo, também por um homem entra a salvação. Se em Adão todos pecaram, em Jesus Cristo todos foram salvos. Se por Adão entra o pecado e a morte, por Jesus entra a salvação e a vida. Então isso me ensina também a você. Se por uma pessoa que a gente conhece na comunidade, se de repente ela cai e de repente leva algumas pessoas, também eu com o meu testemunho eu posso trazer de volta. Então vejam como que isso é importante para nós. E o evangelho de hoje é muito interessante, capítulo 10 de Mateus, ele chama das recomendações e diz, olha, mas não tenham medo. Aliás, essa é a segunda parte, né, do Evangelho de Mateus. São 5 livros, são cinco grandes discursos. Alguns exegetas falam 5 sermões. Então, do capítulo 5 ao 7 é o Sermão da Montanha. Ele vai mostrar como que você deve ser um bom cristão. Agora, o capítulo 8, 9 e 10, é o Sermão da Missão. Como que você deve agir para ser um bom missionário, uma boa missionária? Então ele vai alertar por 3 vezes, não tenhais medo. Não tenhais medo. Vocês vão encontrar dificuldades. Vocês vão ser perseguidos. Mas não tenhais medo. Ele fala isso porque justamente o medo nos atravanca, né? O medo faz a gente parar. O medo não deixa a gente caminhar. E aqui ele nos alerta por 3 tipos de medo. Existe o medo do fracasso. Jesus então garante, olha, vocês terão privações, dificuldades, mas eu vou transformar o mundo. Então não tenham medo de fracassar. O segundo medo é o medo da morte, né? Jesus afirma que decisiva não é a morte física, mas é a morte espiritual, né? Então ele vai dizer, não temais aquele que mata o corpo, temeis assim aquele que mata o corpo e ainda a alma joga no inferno. Então temei a Deus, né? Então o medo da morte, que é o segundo medo, né? E tem o terceiro medo, que é o medo da sobrevivência, né? Por causa da perseguição. Jesus convida a ter confiança na providência de Deus, porque Deus está sempre junto. Deus não abandona. Deus está contigo. E ele dá ali 2 exemplos tão bonitos, né? Ele vai dizer, não vendem
pardais por alguns centavos, né? E o pardal, para o judeu, era o bicho mais imprestável que tinha, né? Ele era de graça quase, né? Era algumas míseras moedas, né? Então ele não valia nada. E aí Jesus falou, olha, se um pardal não cai sem que Deus saiba, imagine vocês, né? Olha só, se por um pardal Deus faz tanta coisa, Deus sabe quando um pardal vai cair ou não, Deus cuida de vocês, né? Vocês valem muito mais do que 1000 pardais. E depois ele dá um outro exemplo, até mesmo os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. Alguém aqui já foi louco de parar para contar quantos fios de cabelo tem na cabeça? Acho que ninguém, né? É impossível contar quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você não sabe, ninguém sabe. Deus sabe. Deus sabe quantos fios, embora está caindo, né? Mas Ele sabe quantos fiozinhos de cabelo você tem na sua cabeça. Isso é prova de que Deus te ama, não te abandona, né? Então Jesus dá esses exemplos para que a gente possa entender. Tenham confiança em Deus. Tenham confiança em Deus, né? Porque Deus não te abandona. Não tenha medo. E depois, no final, ele vai fazer uma promessa e uma advertência também, né? A promessa: quem se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que declarar o nosso amor a Deus, trabalhar para que Deus seja conhecido e Jesus seja louvado aqui, né? Então, eu tenho que mostrar que eu sou de Cristo Jesus. Eu tenho que me declarar, olha, eu sou de Jesus, né? Eu pertenço a Jesus, Ele me salvou. Então, se nós declararmos aqui, Jesus vai declarar para Deus lá no céu, né? Agora, Ele vai fazer uma advertência: quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Já pensou você chegar lá no céu e Jesus estiver para entrar no céu e Jesus falar para ele: olha, esse daí me negou, né? Que vergonha que eu vou passar, né? Então nós temos que, neste mundo, declarar: eu sou de Jesus. Eu tenho que declarar: eu sou e pertenço e quero trabalhar para Jesus. Ou seja, a palavra de Deus então de hoje nos convida a não ter medo, né? Convida-nos a ter coragem nas nossas ideias, e diante disso nós precisamos rezar muito. Eu tenho que rezar muito para ter coragem. Tem coisa que eu tenho medo de dizer, principalmente que eu estou sendo filmado, né? Tem coisa que a gente tem medo de dizer para as pessoas. Por quê? Medo de magoar. E se você quer ter, eu vou dar uma receita para você ter muitos inimigos. É só falar a verdade na cara, né? Falou a verdade, você conseguirá muitos inimigos. Por quê? O mundo hoje é falso, né? Por isso, a gente muitas vezes o medo, falta-nos coragem, né? Mas aqui a palavra está dizendo, a verdade deve triunfar. A verdade deve ser maior que o medo. E aí? Como que eu vivo diante dessa palavra? Então a palavra de hoje nos convida a não ter medo, a ter coragem, força de fé, coragem no anúncio e testemunho, com intrepidez e verdade. Então vamos rezar pela nossa conversão, a minha, a vossa, cada um, você que está em casa também. Senhor, que eu tenha coragem, né, para viver e dizer a verdade, mesmo que essa verdade vai causar em mim solidão, mesmo que essa verdade vai causar algum desalento, inimizades, mas cada vez mais, Senhor, a verdade deve triunfar na nossa vida. Senhor, dá-nos fé, confiança e coragem, que nós percamos o medo,
porque afinal tu vencestes o mundo, Senhor. Que nós possamos viver cada vez mais o vosso amor, agora e sempre. Amém.